E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e agora com essa nossa nova série de questões que nós analisamos, né, a material veiculado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então nós estamos analisando questões da URGS, hoje com a prova de 2018, que nós vamos dividir em duas partes, tá? Nas questões de língua portuguesa, certo? A gente vai começar com 3 questões nessa prova e posteriormente faremos mais um vídeo com outras 2 questões, então para que esse vídeo não fique muito alongado, tá? Que a gente não mantenha, né, muito tempo nessa montagem e possa então, né, proporcionar também a vocês um estudo um pouco mais agradável, né, e menos que despenda menos tempo para a gente poder discutir. Muito bem, não esqueçam de um detalhe importante, tá? Quando a gente está analisando questões da URGS, nós estamos falando de um material que é basicamente feito a partir de textos, né? Então as questões gramaticais que aparecem, as questões interpretativas, elas são sempre baseadas em textos. Como os textos são bastante longos, a gente não consegue transpor aqui para o vídeo para que ele fique com uma visualização agradável para todos, certo? E ao mesmo tempo a gente precisa para cada questão ir e vir ao texto, então a gente tem que estar voltando toda hora. Então a gente selecionou questões específicas, tá? Que possam ser exploradas fora do âmbito textual e ainda assim vendo questões gramaticais relevantes para o nosso estudo. Vamos à primeira questão então. É a questão número 6 da prova de 2018, que diz: assinale a alternativa que apresenta apenas palavras que contêm dígrafos consonantais, tá? Gente, dígrafo consonantal, para quem não lembra, tá? São aqueles dígrafos, quando a gente escreve 2 letras que emitem um som só, ou que mostram um som só, melhor dizendo, né? Feitos apenas por consoantes, tá? Isso pode acontecer também pode aparecer dígrafos vocálicos, né? Que é quando a gente tem principalmente, né, as vogais associadas a letras que remetam a som nasal, tipo N ou M, que façam então com que haja esse tipo de dígrafos também. A gente tem uma série de trios de palavras aqui nas alternativas, né, cuja resposta certa é a letra D, que corresponde às palavras chave, nenhuma e necessários. Vamos começar por essa. A palavra chave tem um dígrafo consonantal que é o CH, né, o CH com som de sh, tá? Depois, na palavra nenhuma, a gente tem o NH com o som de nhe, né? Que é essa expressão, né, que faz com que a gente não feche toda a boca, né? Não coloque a língua um pouco mais próxima do céu da boca, mas ao mesmo tempo não bloqueie, não tem outras alternativas. Então a gente tem o NH com um som só também. E nós temos na palavra necessários os 2 S's para fazer o som de S, né? O som do S que nós conhecemos, ok? Olhem as outras alternativas, tá? Na palavra reação, por exemplo, nós não temos nenhum dígrafo. Na letra A, né? Durante a letra A ainda, quaisquer, nós temos apenas um dígrafo em QU, né? Então a gente tem, né, um dígrafo feito entre uma consoante e uma vogal. E na palavra paradoxo, a gente não tem dígrafos, né? A gente não tem 2 letras que representem um som só, a gente tem uma letra que representa 2 sons, né? Que é o caso X, mas então não fecha com a alternativa. Na letra B nós temos chegar, que tem o CH, que tem o som, 2 letras para um som só, mas aí nós falamos de rebaixada, e rebaixada nós temos todas as letras enunciando cada um som, então já bloqueei a alternativa aí, junto com a palavra deixar, que leva para a mesma situação, tá? Aí nós temos a letra C, que tem chegar, que também tem o CH, temos convicção. Ah, Lucas, nós temos ali 2 Cs, tá? Então quer dizer que é um som só? Não, né? Nós temos um C que representa um som, né, que é um K, o som de K, digamos assim, e o C cedilha que remete ao som S. Então nós temos não um dígrafo consonantal, nós temos um encontro consonantal, tá? Que é diferente disso. Já no início da palavra de convicção mesmo, nós temos o ON, né, o ON. Esse ON aí presente é o que nós chamamos de dígrafo vocálico, tá? Que é o som da vogal nasalizado. E o N representa essa nasalização, tá? É como se fosse um O e um tio em cima dele. Mas, né, nós temos 2 letras nesse caso. O mesmo acontece na palavra linguística, né, com o IN lá do início, mas não tem mais nenhum tipo de dígrafo ali presente. Portanto, a gente não consegue caracterizar como dígrafo consonantal. E a letra E para terminar, pessoal, a gente tem a palavra exprimir, que também não tem dígrafo, ela tem um encontro consonantal do X e do P, né? O explicava e o externo, que também é a mesma coisa, tá? Do X sempre associado a outro som. E no caso do externo especificamente, nós temos o R e o N também, que também caracteriza um encontro consonantal, não um dígrafo consonantal, certo? Então,
A letra D tem que ser a resposta certa dessa questão. Na número 7, a gente tem uma questão que é muito comum também nas provas da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que é a troca de um termo que faça com que mude, né, o uso dele em questão de gênero ou em questão de número, né? Então, de singular e plural, de masculino e feminino. A gente tem aqui, por exemplo, no decorrer desse parágrafo, a palavra relação. E se solicita que faça uma troca pela palavra vínculo, tá? Semanticamente vai manter basicamente a mesma ideia, tá? Mas a troca do termo, que é de uma palavra feminina, relação, para uma palavra masculina, vínculo, vai fazer com que os determinantes desse termo eles também sofram modificações, tá? Então, a gente vai ver que a resposta certa é a letra C, que são 4 palavras. Agora vamos ver o texto direitinho para ver como é que funciona, tá? É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como chave para compreendê-la, depois foi rebaixada como falha de visão e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos. Quando a gente troca pela palavra vínculo, né, a gente está lendo mais ou menos o seguinte: é o que tem ocorrido com o estudo do vínculo entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser visto como chave para compreendê-la, a obra, depois foi rebaixado como falha de visão, que talvez só agora comece a ser proposto nos devidos termos, tá? Então a gente tem as modificações da palavra proposto, da palavra rebaixado, da palavra visto, tá? E da palavra, vamos ver aqui onde é que está novamente a relação, e do lá no início do parágrafo, tá? Então, essas 4 modificações são feitas a partir do uso da palavra vínculo. Lembrem sempre, né, que esses termos eles precisam estar associados semanticamente, né, à palavra, ao substantivo colocado, e aí os seus determinantes, né, que são essas palavras que vão fazer referência a ele ou que vão estar diretamente relacionadas, elas acabam sofrendo modificação também, certo? Portanto, 4 palavras sofrem modificação no decorrer da questão. Depois, a questão de número 11, pessoal, também é super tradicional no vestibular da URGS, que é a troca do discurso, tá? A gente tem aí uma expressão que diz assim: temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra, tá? Que na verdade é uma expressão que está no discurso direto. A gente tem o narrador com a sua fala e o personagem com a sua fala também. Quando a gente faz a transposição para o discurso indireto, isso modifica um pouco, tá? Vocês podem ver que a alternativa que aponta como certa é a letra B. Dizia meu pai que tínhamos sorte de viver no Brasil depois da guerra. Qual foi a modificação real que aconteceu, tá? A gente tem um tempo verbal para o narrador, que é dizia meu pai depois da guerra. Tem aquele dizia ali, né, pretérito imperfeito, que dá o tempo da narração. Na fala do pai tem temos sorte de viver no Brasil. Temos que está no presente. Quando a gente transpõe esse fragmento para o discurso indireto, todo o tempo verbal tem que estar de acordo com a fala do narrador, tá? Porque tudo está colocado na voz desse narrador em si, tá? Então a gente precisa necessariamente fazer com que todos os verbos que apareçam bem ligados, né, conectados pelos elementos que fazem, né, essas ligações no decorrer da frase, do texto, né, componham esse mesmo tempo verbal para ilustrar essa ideia, tá? Então a gente tem que colocar dizia, começa com o dizia, vocês podem ver que inclusive 4 alternativas iniciam da mesma forma, né? O que descarta a letra E, por exemplo. Dizia meu pai, que tínhamos sorte de viver no Brasil. O tínhamos também é pretérito imperfeito. Então, né, nesse sentido, né, eu estou falando no meu tempo de fala, eu estou dizendo que houve uma fala no passado também, que foi interrompida, para emitir uma ideia. Então eu preciso manter o mesmo tempo verbal entre o início da minha fala como narrador e as demais falas que possam porventura acontecer, certo? A letra A, por exemplo, diz, né, dizia meu pai que tinha sorte de viver no Brasil depois da guerra. Não fosse o fato de que o tinha remeteria apenas a uma pessoa e não a mais de uma, também poderia estar certa, né? Mas como no enunciado o pai fala temos sorte, é nós, né? Então a gente não pode colocar a letra A como resposta porque não concorda, né, com o número mencionado na frase, né? É plural, não é singular. A letra C diz, né,
Dizia meu pai para mim que tivéramos sorte de ver no Brasil depois da guerra. Tivéramos, que é pretérito mais que perfeito, ele também está em dissonância com a proposta de fala do personagem, né, do narrador, melhor dizendo. Então, a gente não tem como manter o tivéramos, ele não está no mesmo tempo da fala do narrador. Na letra D, dizia meu pai, temos sorte de ver no Brasil depois da guerra. Então, o que acontece, né? Aqui a gente tem uma outra construção que não tem marcação de pontuação para indicar, né? A não ser 2 pontos, falta as aspas, né? Para indicar que a fala está fora, né, do discurso do narrador. Só que o que acontece, né? Ao mesmo tempo, ele não vai se caracterizar como discurso indireto, porque a gente está tentando manter a mesma frase da fala do pai junto ao tempo que o narrador coloca na história. Então, na verdade, a gente não está diferenciando discursos, né? Nem o indireto colocando aliás tudo no indireto. Não tem diferença para o discurso direto quase. E a letra E nós já descartamos em virtude, né, do tempo verbal mencionado, né? A gente perde a construção do que está no enunciado, né, quando coloca tudo no presente, né? Não é o que se dizia, não é o que se colocava, melhor dizendo, pelo narrador no momento da sua enunciação. Então não poderia ser a letra E, certo? Então, pessoal, é isso para a gente começar. Em seguidinha a gente vai fazer o próximo vídeo sobre, né, as próximas questões que compõem a prova do vestibular da URGS de 2018. E eu espero que vocês tenham aproveitado bem um pouquinho das explicações que contém neste vídeo, certo? Um abraço a todos e até...